Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Como vai você? Como vai sua família? Espero que esteja tudo bem, que este momento que nós estamos vivendo, dentro do nosso contexto social, possa passar rapidamente, né? Que Deus possa continuar nos guardando, nos abençoando com a sua provisão cotidiana, né? E que possamos vencer este momento caótico em que estamos inseridos em nosso país e no mundo, ok? Mas aqui estamos por mais uma vez com essa maravilhosa responsabilidade. Sempre fico feliz, fico muito alegre quando tenho esta responsabilidade de compartilhar das lições da escola bíblica dominical. Nós estamos agora no segundo trimestre do ano de 2020, estudando sobre a igreja eleita. E nesta oportunidade, queridos irmãos, nós estudaremos a lição de número 7, que traz por título: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Certo? Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, nessa lição de hoje, a lição de número 7, que se refere ao dia 17 de maio deste ano de 2020, esta lição de hoje, ela vai trabalhar muito com a palavrinha reconciliação, certo? Então, por inúmeras vezes, no decorrer das nossas observações, nos depararemos com a palavrinha reconciliação. Eu acho que seria interessante se, antes mesmo de irmos adiante, trouxéssemos uma simples definição desta palavrinha reconciliação, ok? Eu acho muito importante, certo? E eu gosto muito da definição de conceito que está nesse maravilhoso dicionário bíblico, ok? Este maravilhoso dicionário bíblico, J.D. Douglas, né? E a definição que ele traz para nós aqui, na página 1137 deste dicionário, ele diz que reconciliação é a eliminação de uma inimizade. Então, reconciliação tem a ver com a eliminação de uma inimizade. Uma outra coisa interessante que ele coloca aqui é que essa reconciliação, ela faz com que a inimizade seja vencida, mas a causa desta inimizade também é vencida. Não somente a inimizade em si, mas tudo aquilo que causa a inimizade é vencida. Logicamente, dentro do contexto de significado da palavra reconciliação que nós iremos trabalhar aqui com vocês nesta abençoada lição. Então, fica com esse conceito aí na sua mente, tá bom? Fica com ele aí na sua mente, esse conceito de reconciliação, a eliminação de uma inimizade, mas a eliminação de uma inimizade também na sua raiz, naquilo que causa a inimizade, certo? Então, nós vamos trabalhar bastante com nós vamos citar bastante esta palavrinha reconciliação, e eu acho interessante os irmãos gravarem bem este simples significado de reconciliação, ok? O nosso texto áureo está em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 14, ok? Que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, certo?
Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Ok? Aí já temos aí a palavrinha reconciliação, não é, dentro da nossa verdade prática. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 2, versículo 14 ao versículo de número 19. Temos também aqui o objetivo geral da nossa lição. Conscientizar que por meio do sacrifício vicário, ou seja, um sacrifício substitutivo, né, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, a igreja, certo? A igreja. Objetivos específicos. Vejamos aqui, são 3 objetivos específicos. Pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Segundo objetivo específico, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. Terceiro, evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Certo? Então, estas são as nossas observações introdutórias aqui, né, desta importante lição. Ok? Vamos aqui para a nossa introdução. A introdução da nossa lição. O autor ele faz uma observação muito relevante aqui na introdução. Eu quero ver rapidamente com vocês. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 2, versículos 11 e 12 de Efésios, vamos ver o que Paulo escreveu em Efésios, capítulo de número 2, versículos 11 e 12, a respeito dos gentios. Veja só o que diz aqui, ó. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Verso 12. Que naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha só, expressões vinculadas aos gentios aqui, né? Chamados de incircuncisão. Isso está no versículo 11. Estáveis, né? Ou estavam sem Cristo. Versículo 12. Separados. Vocês estavam separados da comunidade de Israel. Estranhos, não é? E não tendo esperança. Então, olha só, são expressões vinculadas aos gentios. Então, os gentios, eles eram da incircuncisão, não é? Não tinham Cristo, estavam separados, eram estranhos, sem esperança. Então, segundo o autor aqui, na nossa introdução, Paulo, no capítulo 2, versículos 11 e 12, ele faz essa citação referente aos gentios, certo? Mas o autor diz aqui para a gente ainda na introdução. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa. Mas agora, no versículo 11 e no versículo 12, ele fez aquelas várias citações referentes aos gentios. Mas agora, quando a gente chega aqui no versículo 13, olha só o que diz o versículo 13. Mas, né? Mas agora. Então nós temos aqui uma expressão adversativa, né? Mas agora é uma expressão adversativa. Então, olha só que interessante isso. No versículo 11 e 12 você tem algumas referências concernentes aos gentios. Volto a dizer, chamados de incircuncisão, sem Cristo, separados, não é? Estranhos, ok? Não tinham esperança. Isso nos versículos 11 e 12, referência aos gentios. Quando chega no versículo 13, ele inicia com uma expressão adversativa. O que tem
essa expressão adversativa. Essa expressão adversativa, mas agora, olha só, serve para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Então, se você chega no verso 13 agora, né, através desta expressão adversativa, dá a entender que a situação que estava desenhada nos versículos 11 e 12 foi alterada. Entendeu? Foi alterada. Isso é interessante, segundo o que nos coloca o autor aqui. Certo? A situação dos gentios foi alterada. Certo? Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Certo? Então vocês eram separados, vocês eram da incircuncisão, vocês eram estranhos, vocês não faziam parte da comunidade, vocês também estavam sem esperança, mas só que aconteceu uma coisa. Mas agora, verso 13, né? Mas agora, diz aqui, não é? Ele explica que houve uma mudança, que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Diz o verso 13, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste para perto. Opa! Toda aquela situação desenhada nos versículos 11 e 12 do capítulo 2 de Efésios foi alterada por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. E o autor diz aqui, na introdução, no finalzinho, né? Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Certo? Então houve uma mudança. Versículos 11 e 12 do capítulo 2 de Efésios, né? A situação dos gentios era esta. Agora, a partir do versículo 3, houve uma mudança. E é sobre essa mudança aí, gente, que nós vamos dar uma olhadinha hoje. Certo? Vamos analisar essa mudança que a obra de Cristo na cruz do Calvário causou na realidade dos gentios. Ok? Vamos dar uma olhadinha nesta oportunidade, nesta lição aí, né? No ponto 1 diz, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Subtópico 1 do ponto 1, né? A parede de separação entre os homens. Ele está dizendo aqui, existia uma parede de separação entre os homens, certo? Ok? É o que está no versículo 14 do capítulo 2 de Efésios. Certo? E o autor diz para nós aqui, trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Opa! Então existia um exclusivismo religioso por parte do judaísmo. Certo? Existia um exclusivismo. E esse exclusivismo, né? E esse exclusivismo servia como, ok? Como um muro de separação. Certo? Um muro de separação entre os homens. Então, para os judeus, ok? Dentro da perspectiva do judaísmo existia essa situação exclusivista. Nós somos detentores da teologia verdadeira, só nós somos filhos de Deus, nos relacionamos com Deus, temos Deus, servimos ao verdadeiro Deus e ninguém mais pode se achegar a Ele. Esse era o pensamento religioso dos judeus. Então, existia esse muro que fazia a separação, certo? Entre os judeus e os gentios. Deus é só para nós, certo? Deus não é para os gentios. Nós somos detentores da teologia verdadeira, ok? E essa teologia verdadeira, ela só pertence a nós, ela é só nossa, ok? Então, só nós somos exclusivos, nós somos a nação eleita, o povo santo, só nós e só nós. E aí cria-se em torno deles um muro de separação entre os homens, ok? Dando a identidade de judeus
e gentios. Percebam bem, nós temos aqui duas identidades, judeus e gentios, ok? Certo, gente? Então, existia este extremismo dentro do judaísmo, ok? Inclusive, o autor coloca para nós aqui que em Atos capítulo 21, versículo 28 ao 30, Paulo, ele é ameaçado. Ele quase sofre o advento da morte por ser acusado de ter levado um grego para o templo, certo? Tão qual era aí a questão do exclusivismo religioso dos judeus, ok? Então, existia uma parede de separação. Eu já estou tentando, assim, de uma forma bem simples, fazer com que vocês entendam sobre essa parede de separação, ok? Segundo aqui, subtópico 2 do tópico 1. A derrubada da parede da separação. Olha só. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Opa! Volte aqui o olhar para Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio. Opa! Existia uma parede de separação no meio. Uma parede de separação religiosa, teológica, não é? Exclusivista ali por parte dos judeus. E Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, fez com que esta parede que existia entre os homens, fosse derrubada. Agora, não existe mais esta separação no sentido de identidade espiritual, né? Judeus e gentios. Não. Agora nós temos um só povo, a igreja. Ok? A igreja. Dá para entender isso, irmãos? Acredito que sim, né? Ok? Então vamos em frente aqui. Vamos em frente. Ponto 3. O conceito da lei dos mandamentos. Lei dos mandamentos. O autor, aqui ele vai colocar para nós, um pouquinho aqui para baixo, ele diz que essa lei, ela tem uma visão tripartida. Ou seja, ela é dividida por 3 importantes esferas. Ok? Então nós temos a lei civil. O autor diz, a lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. Então nós sabemos que Israel possuía era em si uma sociedade, ok? Um povo com a sua cultura, um povo que possui uma sociologia, né? Que possui ali os seus costumes e assim por diante. E as leis civis tinham a ver com essa dinâmica cultural da nação israelita. Nós temos a lei moral, né? E o autor coloca para nós aqui, a lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação, certo? Quando nós falamos de lei moral, nós falamos da lei, não é? Nós falamos da lei que está escrita ali no Decálogo, né? Nós temos o Decálogo ali, Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, né? Nós temos a lei moral ali, certo? Essa lei, ela deve fazer parte do padrão de conduta daquele que serve a Deus, né? E todos nós sabemos também que o Decálogo ele será sintetizado por Cristo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? Todo o teu entendimento e assim por diante. E depois ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos essa síntese que Jesus faz. E aí nós temos a lei moral para nós, como salmos, vivermos, não é? Mas ela não é elemento determinante para a nossa salvação. Bom, se eu tiver uma boa moralidade, merecerei a salvação. Isso não existe, porque a salvação é dom gratuito de Deus, certo? E nós temos também a chamada lei cerimonial, que o autor diz aqui. É citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festas, lua nova e sábados. Ok? São as leis cerimoniais.
cerimoniais, ok? As leis cerimoniais. Então nós temos dentro da lei essas três importantes esferas. Olha só, lei civil, lei moral, lei cerimonial. Na cruz, não é? Jesus, ele morre por nós, ele faz com que Cristo ele cumpre a lei integralmente, né? Ele vive a lei, ele cumpre a lei, né? E na cruz agora nós vamos ver o que acontece com o advento da cruz, com essas leis. E aí a gente chega no ponto 4, que diz assim: a revogação da lei dos mandamentos, né? A revogação da lei dos mandamentos. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 15. Diz assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Ok? E aí nós temos uma dificuldade, porque em Mateus capítulo 5, versículo 17, né? Jesus ele diz que não veio abrogar a lei. Ele não veio. Mas a lei que nós temos ali, em Mateus capítulo 5, versículo 17, é a lei moral. E o que está sendo revogado aqui, segundo o autor, né, o que está sendo anulado aqui, segundo o autor, através do sacrifício de Cristo, é a lei cerimonial. A lei cerimonial está sendo revogada aqui. E aí eu gosto muito desse comentário, desse autor chamado John Stott, um excelente livro, ele faz um comentário na carta aos Efésios, e ele diz assim: no Sermão da Montanha, o contexto demonstra que Jesus estava se referindo à lei moral. No caso, Mateus capítulo 5, versículo 17, certo? Agora, aqui, em Efésios capítulo 2, versículo 5, quando nós temos aqui a lei dos mandamentos, olha o que John Stott diz. Ou seja, a circuncisão, né? A principal distinção física entre judeus tem a ver com a circuncisão, aos sacrifícios materiais, aos regulamentos dietéticos e às regras de pureza e impureza que regiam os relacionamentos sociais. A passagem correlata em Colossenses alude à circuncisão e também à comida e bebida e regulamentos acerca de dia e festa, ou lua nova ou sábados. Portanto, parece provável que estes fossem os mandamentos na forma de ordenanças que Paulo tinha em mente aqui. Certo? Então, o que está sendo eliminado aqui, no sentido de não ser necessário para a nossa prática, é a lei cerimonial. Certo? Então, quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, ele revoga, ele anula a lei cerimonial. Ok? Ele anula a lei cerimonial. E, dentre tanto, inclusive, um irmão me perguntou sobre a questão do sábado, né? Nós não guardamos o sábado justamente por crermos que o sábado está inserido justamente na lei cerimonial, ok? Mas procuramos viver a essência daquilo que é o sábado. E a essência do sábado está no dedicar ou a dedicação do tempo ao Senhor, né? O tempo ao Senhor. Ali é a essência, né? Certo, gente? E vamos aqui dar continuidade. Vamos agora para o segundo ponto aqui da nossa lição. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Então nós estamos aqui dando continuidade, né? E agora nós estamos na lição, né, dentro da nossa lição, no tópico 2. Tópico 2, certo? O tema do tópico 2 é o seguinte: pela paz, Cristo fez um novo homem. Então nós vamos trabalhar aqui um pouquinho agora sobre esta paz que surge como consequência da eliminação da inimizade. Nós temos aí a reconciliação. Então, em Cristo alcança-se a paz. Esta paz como consequência da reconciliação promovida pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Certo? Então, em Cristo temos paz, não é? E esta paz surge da reconciliação, a eliminação da inimizade. Certo, gente?
Então nós vamos ver aqui o tópico 2, pela paz, Cristo fez um novo homem, certo? Subtópico 1 do tópico 2 diz assim, o conceito bíblico de paz. Então o autor vai nos apresentar aqui a ideia de descrição de boas relações. Ele vai falar também sobre a questão do fim de um conflito, o estado de tranquilidade, não é? E uma qualidade espiritual, certo? E ele vai dizer o seguinte, na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade. Olha só, vocês se lembram que no início eu dei a definição de um conceito para vocês, né? Elaborado aqui por Douglas, não é? No Novo Dicionário Bíblico, ok? Que a reconciliação, ela elimina a inimizade. Não somente a inimizade em si, elimina também a raiz desta inimizade, certo? Gerando a paz pela reconciliação por Cristo na cruz, certo? E o autor continua dizendo aqui, sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e como os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Olha só que interessante, ele nos dá aqui a referência, não é? De Colossenses capítulo 1, versículo 20, que diz assim, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, e aqui nós temos dentro desse contexto aí as que estão na terra, são os homens, nós temos a queda do muro de separação entre judeus e gentios, nós temos paz na terra, porque esse muro de separação entre judeus e gentios foi quebrado, certo? Como as que estão nos céus. Agora nós sabemos também que existia um muro de separação entre Deus e os homens. Muro este que foi levantado no advento da queda, lá em Gênesis capítulo 3, certo? Todos nós sabemos que o pecado ele faz separação entre Deus e os homens, né? Existia ali um muro de separação entre Deus e os homens. E Cristo vem, através de seu sacrifício, derruba este muro de separação, né, que é bem simbolizado no sistema tabernacular de culto, pelo véu que fazia a separação entre o santo e o santo dos santos. O véu ali simbolizava esta separação entre Deus e os homens, este muro de separação entre Deus e os homens, que quando Cristo oferece o seu sacrifício na cruz, esse véu se rasga de alto a baixo. O muro caiu. Certo, gente? Então, esta paz consiste em presenciar a queda desses dois muros. O muro entre os homens e o muro entre Deus e os homens. Certo, gente? Então, fica bem claro. Hoje nós temos paz. Paz por intermédio da reconciliação feita por Cristo na cruz do Calvário. Ok? Subtópico 2 do tópico 2 diz assim: Cristo é o motivo da nossa paz. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Isso está aqui em Efésios capítulo 2, versículo 14. Olha só. Porque ele é a nossa paz. Efésios capítulo 2, versículo 14. Certo? Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Certo? A paz está em Cristo. Cristo é a nossa paz. Certo, gente? Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus e entre judeus e gentios. Agora, um único povo em Cristo. Por quê? Diz Efésios 2 e 14. Derribando a parede de separação que estava no meio. Volto a dizer, tinha uma parede de separação, um muro que fazia separação entre judeus e gentios. Jesus fez esse muro cair.
Existia também um muro de separação entre Deus e os homens. Jesus derrubou esse muro. Então nós temos esta paz, paz com Deus, paz com todos os homens. Certo, gente? Paz com Deus. Que coisa maravilhosa. Podermos nos aproximar de Deus e chamarmos Deus de Pai, porque somos filhos de Deus por adoção. Que bênção, né? Que bênção. Que bênção. Bênção da reconciliação. Paz com Deus, paz com os homens. Certo? Subtópico 3 do tópico 2. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 15. Na sua carne, ou seja, na carne de Cristo, né, oferecida na cruz, desfez a inimizade. A inimizade foi desfeita, né? Entre quem? Entre judeus e gentios, certo? Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois. Que dois? Judeus e gentios. Judeus e gentios, irmãos. Judeus e gentios. Um novo homem. Um novo homem. Um único povo. Quem? A igreja. A igreja. Certo, irmãos? A igreja. Então, Cristo, ele faz, né, através do advento da paz, né, uma nova humanidade formada pela paz. A igreja. Certo, gente? E o autor nos diz aqui, a partir desse ato surge uma nova humanidade. A igreja. Acabei de falar aqui, né? Onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz, certo? Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas foi desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Certo, gente? As classes sociais desapareceram. Por favor, não me confunda essa ideia de desaparecimento das classes sociais com a perspectiva comunista. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver, certo? Até mesmo porque existe uma grande diferença entre comunismo e cristianismo. Certo, gente? O comunismo tenta promover a igualdade através da opressão, através da arma, do armamento, da guerra, da maldade. Certo? Ele tenta, entre aspas, promover a igualdade utilizando esse tipo de instrumento de opressão. A igualdade pregada pelo cristianismo é uma igualdade fundamentada no amor. Fundamentada no amor. Então não tem nada a ver essa questão da igualdade pregada, né? Já vi pessoas até mesmo da igreja dizendo que o evangelho é comunista. Não é, tem nada a ver, né? O comunismo tem uma forma de pensar a igualdade pela opressão, né? Pela militância e guerra, certo? Já o cristianismo não, pensa a igualdade como fruto do amor. É bem diferente. Então não vamos fazer essa confusão. Tá certo, gente? Ok? Então em Cristo nós temos um novo povo. Ok? Em Cristo nós temos a igreja. Certo, gente? Que trata todas as pessoas iguais. Ok? Iguais pelo amor. Ok? Certo, vamos para o tópico 3. Tópico 3, eu acredito que você está conseguindo entender, né? Esse é o meu desejo, esse é o meu foco, é a minha esperança, tá bom, irmãos? Tópico 3, vamos lá? Diz assim, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Certo? Mais uma vez aí, dentro da nossa lição, nós temos a expressão reconciliação, né? Você se lembra o que é reconciliação? Não se esqueça deste termo, da definição desse conceito. Volto aqui a lembrar vocês daquilo que diz, não é, J.D. Douglas, neste importante dicionário bíblico a respeito da expressão da palavra reconciliação. Ele diz aqui, eliminação
de uma inimizade. Guarda na cabecinha. Eliminação de uma inimizade. E ele vai mais forte ainda. Uma eliminação não somente da inimizade em si, mas da raiz que promove essa inimizade. Certo, gente? Certinho aí? Então vamos em frente aqui. Tópico 3 diz assim, subtópico 1 do tópico 3. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Certo? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Creio que os irmãos estão aí com a Bíblia, né? Olha o que diz a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Olha o que diz aí. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldição por nós. Cristo se fez maldição por nós. Alguma coisa que a gente não pode esquecer. O sacrifício de Cristo na cruz é substitutivo. O que eu quero dizer com isso? Que quem deveria estar na cruz éramos eu e você. Nós que deveríamos morrer pelos nossos pecados. Mas Cristo, né, e outra, uma coisa que a gente pode esquecer. Quem deveria ser maldição lá éramos nós. Quem deveria lá estar na condição de maldito éramos nós, porque os pecadores somos nós. Mas tipo assim, irmãos, Jesus ele vem e diz, ó Abner, eu vou morrer no seu lugar. Certo? Eu vou te substituir na cruz. Olha só, eu vou substituir você na cruz. Você não vai ser o maldito, eu serei maldito no teu lugar. Certo, gente? Pensa bem o profundo amor de Deus por nós nesse advento da cruz. Certo? É uma coisa muito forte, irmãos. Muito forte mesmo. Ok? Cristo, então, ele suporta a cruz. Ele se faz maldição por nós. A cruz que era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Certo? Subtópico 2 do tópico 3. Reconciliados pela cruz de Cristo. Diz o autor aqui, foi o sacrifício vicário, substitutivo de Cristo na cruz, e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Pronto! Olha só que interessante isso. Foi o sacrifício na cruz que eliminou a inimizade que existia entre Deus e nós, entre nós e os homens. Foi o sacrifício na cruz que eliminou a inimizade. E eliminou a inimizade, não somente a inimizade em si, mas a raiz que provoca esta inimizade. Foi eliminada, a saber, o pecado. Certo, gente? Tão importante gravarmos isto, ok? A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Certo? Tópico 3, subtópico 3 do tópico 3, diz assim, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, certo? Isto é, entre os homens e Deus. E no versículo 14 o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, certo? Houve aí, dentro desta paz ministrada por Deus, através do seu Filho na cruz, não é? A queda do muro. Houve a restauração, não é? O fim da inimizade entre Deus e os homens, entre os próprios homens, a saber, judeus
e gentios. Diz o autor, as duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. Olha só. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi travada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus. Que bênção! A igreja de Cristo. Amém, irmãos? Amém? Você conseguiu entender aqui na nossa lição a ideia de reconciliação? Deu para entender? Olha aqui, irmãos, nós estávamos separados de Deus. Tinha um muro e Jesus, pelo seu sacrifício, derrubou esse muro. Havia uma inimizade entre os homens, judeus e gentios. Jesus derrubou esse muro. Estamos agora reconciliados. A inimizade foi vencida, e foi vencida lá na sua raiz. Certo, gente? Lá na sua raiz mesmo. Ok? E a nossa conclusão diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Certo? Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão, né? Divisão. As ordenanças cerimoniais. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida, meu irmão, sua família, que as bênçãos do Senhor continuam sendo ordenadas sobre vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de juntos estudarmos a tua palavra. Continue abençoando o teu servo e sua família, meu Deus, em todas as áreas. Meu Deus, que a tua mão continue sendo sobre os teus filhos. Queremos, neste momento, manifestar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso louvor ao Senhor pelo sacrifício do teu filho na cruz. Sacrifício este que nos reconciliou. Sacrifício este que derrotou a inimizade lá na sua raiz. Em nome de Jesus, ó Pai, te agradeço por tudo. Amém e amém. Deus continue te abençoando.